Bem, pessoal, como prometido, vou fazer aqui a correção daquela atividade encontrada no livro A Conquista da Matemática do 9º ano, lá na página 20. Essas questões mostram a relação entre o número π, o comprimento da circunferência, o raio e o seu diâmetro, tá bom? E para isso, pessoal, a gente vai usar aquelas relações apresentadas no vídeo anterior, onde nós temos que o comprimento da circunferência é o valor π vezes o seu diâmetro, ou também que o comprimento da circunferência é 2πr, tá bom? Onde o r é o raio da circunferência. Então, para cada uma dessas letras, na primeira questão, nós temos que calcular o comprimento dado o valor de π igual a 3,14. Então, na letra A, ele disse que o raio dessa circunferência é igual a 8 centímetros. Como é que a gente faz o cálculo? Só substituir, pessoal, não tem segredo nenhum. Então, como ele deu o raio, nós vamos usar a segunda relação, que é o comprimento da circunferência igual a 2πr. Então, sabendo disso, vamos fazer as substituições. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π, que é 3,14 dado na questão, vezes o raio, que na letra A é igual a 8 centímetros. Então, quanto é que vai ser o comprimento dessa circunferência? 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes o π, que é 3,14, nós vamos achar que o comprimento da circunferência da letra A é igual a 50,24 centímetros. Na letra B diz que o raio é igual a 45 centésimos. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na letra A, substituindo o R por 45 centésimos. O comprimento é igual a 2πr, 2 vezes π, 3,14, vezes R, que aí é 45 centésimos. C vai ser igual a quanto? 2 vezes 0,45. Lembre de fazer multiplicação com número decimal, pessoal. Esquece a vírgula, só lembra no final. 2 vezes 45 dá 90. Como tem duas casas decimais, 0,90. Vezes o número π, que é 3,14. Esse zero no final após a vírgula, a gente não precisa nem contar com ele, né? Então, a gente considera 0,90 como 0,9. Então, para a gente fazer essa multiplicação, 0,9 vezes 3,14... 9 vezes 314 dá 2.826. Como nós temos três casas decimais, duas do 3,14 e uma do 0,9, nós vamos andar três casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, resultado da letra B, 2,826 centímetros ou 2 inteiros e 826 milésimos. Na letra C, nós temos que o raio é igual a 2,5 centímetros. A mesma coisa. Comprimento da circunferência, 2πr. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2,5. C vai ser igual a 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 3,14 é igual a 15,7 centímetros. E na letra D, raio é igual a 7 centímetros. Então, o comprimento vai ser igual ao 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é 7. C vai ser igual a 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes 3,14 será igual a 43,96 centímetros. Então, aí foram os comprimentos das circunferências com esses determinados raios. Na segunda questão, sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência, considerando que o π é igual a 3,14. Então, agora, pessoal, ele dá o comprimento e quer saber o diâmetro. Então, daquelas duas relações que nós tínhamos, a gente vai usar essa. O comprimento é igual a π vezes d, que é o diâmetro. Onde ele já me deu que o comprimento da circunferência é igual a 56,52 centímetros. E nós já sabemos que o π é igual a 3,14. Então, a gente vai fazer essas devidas substituições. O comprimento é 56,52. O π é 3,14 vezes o diâmetro, que é igual a d. Quando a gente tem essa equação, eu quero saber o valor de d. Então, eu tenho que tirar aquele que está atrapalhando para ficar só o d, que é o 3,14. Como ele está multiplicando o d, eu vou dividir ambos os membros por 3,14. Ao fazer isso, eu corto 3,14 com 3,14 e vou achar que d vai ser igual a 56,52 dividido por 3,14. E eu vou achar como resultado 18 centímetros o valor do diâmetro
dessa circunferência que tem comprimento igual a 56,52. Na terceira, veja a medida do diâmetro de um pneu de automóvel. Caso aqui é 0,60 metros ou 6 decímetros ou 60 centímetros, tanto faz. Considere π igual a 3,14 e responda as questões. Letra A. Qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Novamente, pessoal, ele quer saber o comprimento da circunferência. Como ele deu o diâmetro, nós vamos usar essa relação. C igual a π vezes D. Substituindo, diâmetro é igual a 0,60. Então, o comprimento vai ser igual a 3,14, que é o π, vezes 0,60. Eu posso usar apenas o 6, porque esse zero após a vírgula não serve de nada. Então, C vai ser igual a 314 vezes 6 dá 1.884. Com 3 casas decimais, nós vamos ter resultado de 1,884 metros, pois o diâmetro foi dado em metros. Na letra B, se esse pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Então, a cada volta, o pneu percorre 1,884 metros, que é justamente o comprimento da circunferência desse pneu. Então, se uma volta é 1,884 metros, para eu achar 5.000 voltas completas, basta eu multiplicar por 5.000. Então, 5.000 voltas será igual a 5.000 vezes quantos metros anda em uma volta, que é 1,884. Fazendo essas contas, bora fazer pelo menos esse cálculo, né, que a gente não fez os outros. 1,884 vezes 5.000. Por enquanto, vamos fazer o quê? Esquece a vírgula e vamos esquecer esses zeros no final de 5.000, tá bom? Vamos fazer só 5 vezes 1.884. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vai 4. 5 vezes 8, 40, com 4, 44, vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Aí agora sim a gente lembra dos zeros, 1, 2, 3 zeros, dos 5.000, e das casas decimais. Nós temos 3 casas decimais, então também nós vamos ter 3 casas decimais no final. Resultado, ele vai andar a uma distância de 9.420 metros. Na quarta, um abajur tem base circular com 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Qual é o comprimento de fita necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Então, pessoal, verifique que a base desse abajur é circular. Se é circular e eu quero saber o contorno dessa base, basta a gente calcular o seu comprimento. No caso aí, ele deu o que na questão? 22 centímetros de diâmetro. Então, a gente vai usar essa relação. Comprimento é igual ao π vezes o diâmetro, que é d. Então, aqui ele não deu o valor de π, como eu falei no vídeo anterior. Quando ele não dá, a gente vai considerar o π igual a 3,14, ok? Então, o comprimento de fita necessário para envolver a base desse objeto vai ser igual a 3,14, que é o π, vezes o seu diâmetro, que foi dado 22 centímetros. Quando eu calcular, vou achar que será necessário que a fita tenha um comprimento aproximadamente de 69,08 centímetros. Na quinta, uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 quilômetros. Quantas voltas foram dadas nessa pista por este corredor? Considere novamente o π igual a 3,14. Então, o que acontece aí? Tem uma pista onde o diâmetro dela é igual a 200 metros. Então, se eu tenho o diâmetro, é possível calcular quanto é uma volta nessa pista, que é justamente o comprimento dessa pista circular. Como novamente ele deu o diâmetro, eu vou usar essa relação, comprimento é igual a π vezes d. Se desse o raio, usava 2πr, ok? Quanto é o π? 3,14. Quanto é o diâmetro? 200. 314 vezes 2 dá 628. Com 2 zeros, fica 62.800. Mas reparem que nós temos o quê? 2 casas decimais. Então, aqui também nós temos que ter 2 casas decimais. Resultado aqui, uma volta nessa pista, o corredor percorre 628 metros, ok? Em uma volta. Mas ele não percorreu só uma volta, ele percorreu um total de 15,7 quilômetros. Então, você deve perguntar o seguinte: quantos 628 metros, que corresponde a uma volta,
foram dadas para chegar a um total de 15,7 km. Uma coisa que você tem que ter atenção é que o total percorrido foi dado em quilômetros, então a gente tem que transformar para metros, tá bom? Então 15,7 quilômetros são quantos metros? Se liga na dica, quilo, esse prefixo sempre vai remeter a 1000, ok? Então 15,7 quilômetros é 15,7 vezes 1000 metros. 15,7 vezes 1000, e quando eu multiplico o número por 1000, basta passar a vírgula 3 casas para a direita. Então eu vou escrever o 15,7, a vírgula que estava aqui entre o 5 e o 7 vai agora andar quantas casas para a direita? 3, porque eu tenho 3 zeros aqui junto com 1. 1, 2, 3, vai parar aqui a vírgula e basta a gente completar com 0. 1, 2, 3. Logo, eu posso dizer que no total os corredores percorreram 15.700 metros. Agora sim, como eu tenho metros no total e metros em uma volta, dá para eu fazer a divisão e ver quantas voltas os corredores deram no total. Então, para eu saber quantas voltas cada corredor deu, basta eu pegar o total, que é 15.700, e dividir por uma volta, que é 628. Então, bora fazer. Reparem que 628 não dá para dividir o 1, nem o 15, nem o 157. Então, primeiramente, a gente vai pegar com 1570. Quantos 628 cabe em 1570? Bora fazer aqui por aproximação. Por exemplo, aqui eu sei que é 6 e aqui é 15, né? Então, de 6 para 15, eu uso quantos 6? Só 2, né? Porque se eu usar 3, já dá 18, então passa. Então, vamos pegar 2,628. Quando eu fizer isso, 628 vezes 2, nós vamos achar 1.256. Então a gente coloca embaixo do 1570 e tira o que sobrou. 1.270 menos 1.256 é igual a 314. Baixa o próximo zero. Agora, se eu pegar 6 para 31, é mais ou menos uns 5, né? Porque 6 vezes 5 dá 30. Bora ver se dá certo. 628 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Olha aí, certinho. Então eu utilizo 5.628, que vai dar exatamente 3.140 e não sobra nada. Então o que eu posso dizer? Que ao todo, esses corredores deram 25 voltas. Na sexta, ao redor de um jardim circular, vão ser plantadas mudas de flores com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, calcule quantas mudas serão plantadas. Então, pessoal, para entender melhor o que essa questão quer dizer, vamos fazer um desenho para exemplificar apenas 4 flores, com um espaçamento de 50 centímetros cada uma. Disse que tem um jardim, onde ao redor desse jardim foram plantadas flores cujo espaçamento de um para outro é de 50 centímetros. Então vamos entender aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse essa flor aqui, essa e essa, apenas 4 flores. Então estaria me dizendo que daqui para cá seria 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, e daqui para cá também 50 centímetros. Beleza? Então é mais ou menos isso que a questão está dizendo. Foram plantadas ao redor do jardim e a distância de uma flor para a outra é de 50 centímetros. Nesse caso específico, só com apenas 4 mudas de flores, nós teríamos que nessas condições o comprimento da circunferência desse jardim seria de 200 centímetros, que é justamente 4 vezes a distância utilizada de cada uma dessas flores, que foi 50 centímetros. 4 vezes 50 dá 200. 4 flores vezes 50, eu obtenho o comprimento dessa circunferência. Do mesmo jeito, se eu tiver o comprimento da circunferência, eu posso obter a quantidade de flores. Nesse exemplo aí, eu tenho que o comprimento é 200. Então, como eu sei que a distância de uma muda para a outra é de 50, se eu dividir, eu vou obter a quantidade de flores. Corta 0 com 0, 20 dividido por 5, 4 mudas. Então, para eu saber a quantidade de mudas, basta eu pegar o comprimento da circunferência e dividir por 50 centímetros, que é o espaçamento de uma muda para a outra. Então, bora para a questão.
Então, primeiramente, a gente vai calcular o comprimento. O comprimento vai ser igual a π vezes o diâmetro, que é d. O comprimento será igual a 3,14 vezes 50. C vai ser igual a 314 vezes 5 dá 1.570. Com esse zero no final, fica 15.700. Mas reparem que nós temos também duas casas decimais. Então, aqui também tem que ter duas casas decimais. Logo, o comprimento da circunferência desse jardim será de 157 metros. Então, sabendo que o comprimento da circunferência desse jardim é de 157 metros, basta eu dividir pela distância de uma muda a outra, que é de 50 centímetros. Mais uma coisa muito importante, o espaçamento foi dado em centímetros e o comprimento da circunferência foi dado em metros. Então, eu tenho que colocar ou tudo para centímetros ou tudo para metros. Logo, para calcular a quantidade de mudas, eu tenho que, primeiramente, fazer essa conversão. Vou pegar, por exemplo, o comprimento da circunferência, que é 157 metros, e transformar para centímetros. 1 metro são 100 centímetros, então basta multiplicar por 100, que é 2 zeros. Então, eu acrescento 2 zeros no final. Então, vai ficar 15.700 centímetros o comprimento da circunferência desse jardim. Agora sim, já transformei para centímetros, então basta fazer a divisão. 15.700 dividido por 50, que é o espaçamento de uma muda a outra. Posso cortar o zero com o zero. 15 dividido por 5 dá 3. 70 dividido por 5 dá 14. Então, a resposta dessa questão será de 314 mudas plantadas ao redor desse jardim. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.